Muito boa noite, amigas e amigos do Oração Ação. O nosso cantinho, o nosso momento, o nosso grupo de estudos, através do qual avançamos o que nossas limitações nos permitem avançar na compreensão do mundo, no conhecimento de nós mesmos, no estímulo e na lucidez para a prática do bem. Que cada avanço desse seja comemorado como um gol. Porque o amor é a nossa meta. A compaixão é o caminho. O serviço é a vida. Que seja assim em todos os dias da nossa vida. A evolução não dá saltos, não passaremos de equivocados para anjos em pouco tempo. Mas chegaremos lá. E o tempo é uma convenção para quem é eterno, não é? Que a certeza do bem, a certeza da perfeição, a certeza do amor inspire os nossos dias. Muito bem, hoje vamos falar sobre as provas das desigualdades materiais. É o capítulo 9 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Capítulo 9 que tem por título Lei da Igualdade, e que nesse item vai estudar as provas da riqueza e as provas da miséria. Sim, é verdade, na sociedade materialista nós superdimensionamos as provas da miséria. E só vemos benefícios, só vemos alegrias na condição da riqueza. Mas vejam vocês como é expressiva a quantidade de luminares que optaram por viver na pobreza. Alguns deles, como Siddhartha Gautama, Francisco de Assis, nasceram na opulência e optaram por uma vida na pobreza. Numa pobreza extrema, mas numa riqueza espiritual também destacada. E por isso a vida deles foi luminosa. Será por acaso que Jesus não tinha uma pedra onde recostar sua cabeça? Que João Batista, o maior entre os nascidos de mulher segundo Jesus, vestia-se de peles de animais, alimentava-se de gafanhotos e de mel. Será assim tão perigosa a matéria, o materialismo? O apelo da matéria, o apelo do corpo, será tão poderoso assim? Está aí a história da humanidade, está aí a nossa história, mesmo a mais recente, para responder, não é? Vamos lá então. Questão 814. Por que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: para experimentar cada um de modo diferente. Como ao longo das vidas os seres foram gerando características e necessidades diferentes, também é preciso ter ferramentas diferentes,
ajuda-nos a figura de hospital espiritual que os espíritos atribuem à Terra. Se alguém perguntasse por que tantos remédios, aparelhos diagnósticos, tratamentos e tipos de cirurgias diferentes num hospital? Com um mínimo de conhecimento sobre medicina, sobre saúde, qualquer um de nós responderia: porque para múltiplas patologias, para múltiplos tipos de doença, são necessários múltiplos tipos de diagnósticos e tratamentos. Claro. A riqueza, a pobreza e toda a gradação que há entre um extremo e outro, assim como todas as outras diferenças de cultura, de sexo, de raça, de profissão, de religião, de opções sexuais, todas as múltiplas diferenças se encaixam dentro dessa necessidade. São remédios necessários e variados para os variados tipos de doentes. Muito instigante e verdadeira a comparação. Então, por que Deus concede a riqueza para uns e a miséria para outros? A resposta dos espíritos para experimentar cada um de modo diferente. Aliás, como já sabem, são os próprios espíritos que escolhem as suas provas antes de reencarnar e, ao realizá-las, com frequência fracassam. Antes de encarnar, somos como doentes que, muito respeitados pelos seus médicos, coparticipam do seu projeto terapêutico, de forma a delimitar passo a passo os diagnósticos, os remédios, os tratamentos e as cirurgias pelas quais vai passar. Uma pena que, mesmo participando do planejamento, mesmo lembrados e fortalecidos durante a noite por nossos anjos de guarda, ainda assim, a maioria de nós fracassa no seu tratamento, desiste do seu tratamento de alguma forma. Às vezes até aprofunda suas doenças, recaindo nas mesmas desarmonias, nos mesmos erros que geraram as desarmonias. Mas errar é previsto, errar é parte do processo, ninguém aprende sem errar, tanto numa escola formal quanto na escola de Deus, tanto no hospital real há recaídas, muitas. Praticamente ninguém, depois de um tratamento no hospital, pode falar: nunca mais voltarei, nunca mais terei qualquer problema de saúde. É natural que eles venham uns após o outro, as provas numa escola, as doenças e tratamentos num hospital. Não é? Não há problema para isso, médico nenhum, professor nenhum se desespera por causa disso. Ao contrário, é previsto, é esperado,
e é parte do trabalho de cada um desses fabulosos cooperadores. Viva nossos anjos de guarda, vivam as correntes espirituais de saúde, os médicos espirituais, vivam nossos educadores. Muito grato a todos eles. Pergunta 815. Qual das duas provas é a mais perigosa para o homem, a riqueza ou a miséria? Aí vamos na questão principal da ilusão da sociedade materialista, de que a miséria apenas é uma grande prova, a riqueza é o paraíso. A resposta dos espíritos é: tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. A miséria provoca as queixas contra Deus. A miséria provoca as queixas contra Deus, a riqueza estimula todos os excessos. Ao ter muitas possibilidades, frequentemente a pessoa que detém meios de riqueza cai, descamba nos excessos de todo tipo. Closets de sapatos, galpões de automóveis, arrogâncias no tratamento com pessoas com menos dinheiro, autoidolatria, são muitos os perigos da riqueza, não é? Pergunta 816, Kardec questiona: se o rico está sujeito a maiores tentações, é claro que o pobre vê portas fechadas para muitas dessas tentações, o rico não dispõe também de mais recursos para fazer o bem? E os espíritos dizem: sim, dispõe. Mas é justamente o que ele nem sempre faz, porque torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele julga nunca ter o suficiente para si mesmo. Então a prova do rico está em Jesus, quando ele deixa claro que mais será cobrado daquele que mais recebeu. Claro que a riqueza não é apenas do dinheiro, claro que a riqueza de beleza será cobrada. O belo deve usar bem a sua beleza e não usar mal, evidentemente. Assim como a inteligência, a capacidade de liderança, o talento artístico, a capacidade esportiva, os múltiplos tipos de inteligências, habilidades e aptidões são talentos, como na parábola, que nos são entregues pelo fazendeiro, Deus, mas que depois nos são cobrados na sua utilização. Não nos sendo lícito enterrá-los por medo das consequências, mas também não sendo lícito não trabalhar e usar apenas para nós mesmos. Na parábola, como na vida, o esperado por Deus é que nós circulemos, mobilizemos, utilizemos nossos talentos. Sermos úteis é uma das grandes alegrias da vida, é uma felicidade ser útil para um mineral, para uma planta, para um animal, para um ser humano. É enorme a riqueza de perceber que pôde contribuir com alguém. Perceber e nos deixar direcionar por essa alegria de ser útil é uma extrema lucidez que cabe a todos nós
buscar, não é? Comentário de Kardec: nesse mundo, a posição social elevada e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Vejam, amigos, as decisões de uma pessoa miserável são todas, do início do dia até o final do dia, voltadas à própria manutenção, à própria alimentação. É pequeno o círculo de decisões a tomar e, portanto, é pequeno o âmbito dos erros que se pode cair. Já o rico não. O rico pode usar a sua riqueza em muitas coisas. Praticamente a sociedade toda se abre para ele, o que lhe dá margem a errar de inúmeras formas. Especialmente o poder que lhe é dado para exercer sobre as pessoas à sua volta pode ser e frequentemente é usado como abuso, usado para extorquir, para humilhar, para explorar. É uma pena, mas está aí aos olhos de todos. E como todos nós temos riquezas, a começar pelo nosso pensamento, pelo nosso tempo, a todos nós cabe essa reflexão. Que nós utilizemos bem os nossos pensamentos. Disciplinemos e foquemos nossos pensamentos na luz, no bem, na fraternidade, no serviço, no ser útil. E certamente atrairemos para nós, assim na terra como no céu, assim entre encarnados como para com os desencarnados, as melhores companhias, por meio das quais os maiores aprendizados, as melhores curas, as maiores realizações acontecerão. Continua Kardec: quanto mais rico e poderoso for o homem, mais obrigações ele tem a cumprir, e maiores são os seus recursos para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Vejam os ricos dispondo de automóveis possantes e utilizando esses automóveis nas brigas de trânsito para humilhar, para atropelar, para punir, para matar. Desde os países ricos desenvolvendo bombas atômicas, bombas de destruição em massa, armamentos de todo tipo. Vejam os patrões, os empresários, os industriais, os fazendeiros. Se não dispõem de muitos bens, de muitos meios para ajudar muitas famílias e para explorar, extorquir, sugar a vida de muitas pessoas. Que nós estudemos a riqueza nos outros, é mais fácil, mas estudemos também a nossa riqueza, porque Jesus nos deu a fórmula da prosperidade. São tantos os coaches, os influencers, que pretendem nos dar receitas de prosperidade, os líderes religiosos, pois Jesus nos deu a grande receita para a prosperidade. Quem for bem no pouco, mais lhe será dado. Utilize bem as riquezas que você tem agora. E essa boa utilização atrairá para você riquezas muito maiores, possibilidades muito maiores. É assim que funciona a escola,
que dá pequenos desafios para o aluno e maiores conforme ele vencer os menores. É assim que funciona no trabalho. É assim que funciona por toda parte. Quem for bem no pouco, mais lhe será dado. Não queira avançar mais do que você pode. A grande lucidez da vida é aceitar a sabedoria do ritmo de Deus e nos dedicar totalmente, sem queixas, sem revoltas, sem lamúrias, para as possibilidades do agora, para as possibilidades que nos são concedidas, na certeza de que essa boa utilização será o passaporte para imensas outras possibilidades que nos chegarão. Mas sempre tenhamos a certeza de que quanto mais possibilidades tivermos, mais responsabilidade nos será cobrada. Por isso é bom ir devagar, por isso é bom consolidar aprendizados antes de pegar maiores responsabilidades, não é? Que assim seja. Diz Kardec, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que os problemas de tradução aumentaram a radicalidade dessa sentença. Os tradutores nos informam que pequenas cordas ao tempo de Jesus eram feitas com pelo de camelo e que por associação essas pequenas cordas, parecidas com as cordinhas de sisal que nós temos hoje, que tem fiapos grossos e duros saindo do corpo principal da corda, essas cordas feitas com pelo de camelo eram chamadas também de camelo, e que para colocá-las numa agulha, os tapeceiros tinham dificuldade, exatamente por causa desses pelos duros. Mas era uma dificuldade muito menor do que quem pensar em passar o animal camelo pelo buraco de uma agulha. Se pensasse no animal, Jesus estaria falando que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Já falando de uma corda com fiapos duros, ele nos vai falar apenas que é desafiador, que é difícil, mas que não é nada impossível. Nas mãos do sublime tapeceiro, Jesus, todos nós faremos nossas redes, nossas mantas, nossas tapeçarias. Não é? Muito bom que essa certeza direcione nossos dias, que nós sejamos comedidos nessa ambição desmesurada e apressada que nós temos, aceitando o ritmo pedagógico de Deus e da vida. Perdendo essa ilusão que a riqueza é o paraíso e a miséria é o inferno. Não foi à toa que a grande maioria dos luminares preferiu viver na pobreza, na miséria. Porque isso, sem dúvida nenhuma,
retirou de suas preocupações, retirou de suas vidas uma quantidade enorme de preocupações e possibilitou que eles focassem no que era verdadeiramente importante. Um miserável não tem preocupações com aplicações financeiras, com sequestros, com roubos. Ele pode simples e profundamente, se tiver maturidade para isso, viver as lições do momento. Graças a Deus, que essa lucidez libere um precioso tempo que nós temos gasto em nossas vidas com a busca da riqueza e com a má utilização da riqueza, para que façamos o melhor investimento de todas as nossas vidas, que seja um investimento na prática do bem, das nossas capacidades artísticas, profissionais, intelectuais, físicas, utilizando para servir, para ajudar os outros. Maravilhoso investimento de cada minuto colocado nessas aplicações fantásticas. Inúmeros lucros nos virão por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos saudar agora os amigos. Sandra Gomes diz: a vida simples ajuda a focar no espírito. Exatamente, Sandra. Muito bom. Pensando o que precisamos, igual a aves do céu. Não é? É uma passagem que a Sandra está lembrando aqui, em que as pessoas reclamam para Jesus de obter o que comer e o que vestir, e ele fala: olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos. A vida não lhes dá tudo o que precisam? Porque vocês, que são muito mais que as ervas e os passarinhos, precisam ficar tão obcecados pelas coisas. Busquem o reino dos céus e tudo mais lhes será acrescentado. Maravilhoso isso, excelente lembrança, Sandra. Boa noite, Rosângela Hauptmann, gratidão de Mônica Silva, Enir Cajazeira, dando as suas graças a Deus. Noêmia Félix, Andréia Santos, dando seu boa noite. Sayonara Angélica, agradecendo pela live, parece que foi feita para ela. Que ela sabe que está num perfeito hospital psiquiátrico e não tem vergonha nenhuma disso. Sem dúvida, todos nós. E os remédios são perfeitos, as terapêuticas são fantásticas. O grande desafio nesse hospital de Deus é sempre a nossa participação, que é fundamental para a nossa cura. Ajuda-te e o céu te ajudará. A tua fé te salvou, dizia o sublime médico Jesus a cada doente que ele curava. Muito bom. Enir Cajazeira, temos visto tudo isso recentemente na mídia. E mais, na família, nos locais de trabalho, na vizinhança e, maravilhoso, quem assim estiver vendo, no espelho. Muito bom. Mari Pereira, boa noite. Adelaide Dias, Mônica Silva, lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos e pelas queimadas, as vítimas vegetais, animais e hominais. Que todo o Brasil e todo o mundo que sofreu com as queimadas receba a nossa energia com adubo, como água para baixar a temperatura, fertilizar e regenerar o mais rapidamente possível. Muito bem lembrado, Mônica.
Sayonara confirmando, eu me identifico como paciente de um hospital, a médica de Deus me garante a cura, a dos homens não. É isso mesmo. Todos nós seremos curados. Se mais teimosos e renegarmos os tratamentos, pode demorar mais tempo, mas todos seremos curados. Mônica Silva, Sayonara, Enir Cajazeira, Sandra Gomes, nosso boa noite a todos, nosso estímulo para que todos multipliquem e compartilhem o bem. Multipliquem seus talentos, usem suas riquezas materiais e espirituais, mentais e emocionais para o serviço e para o bem. Graças a Deus, paz e bem a todos. Amanhã, 17h30, estaremos com a releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Venha conosco, será um prazer estudarmos juntos. Ótimo final de sábado, ótimo domingo e até amanhã.